Fala pessoal, tudo bom? Boa noite com vocês. Bom, hoje eu tava lendo a Bíblia, tava fazendo os meus estudos e, e o Espírito Santo trouxe até mim uma frase que ficou martelando um pouco na minha cabeça. E quando eu fui procurar, a frase era relacionada com uma passagem de Deuteronômio. É uma passagem de Deuteronômio capítulo 8, versículos de 2 a 3, principalmente. A história inteira abrange mais do que isso, mas eu queria trazer para vocês aqui principalmente essa parte, porque é uma parte que eu posso dizer que eu tenho um pouco de propriedade para falar, porque eu passei por essa fase e eu passei por isso eh, com como deveria, com um certo temor só que na época eu não enxergava direito, sabe. E eu ainda não estava me aprofundando tanto nos estudos bíblicos e tal. Mas hoje com os estudos e com tudo, parece que Deus quis me lembrar de alguma coisa, parece que Deus quis me lembrar de algumas coisas pelas quais eu passei, parece que hoje Ele quis me relembrar, me ajudar a relembrar uma certa parte da minha história, pra gente não esquecer as origens, sabe? A gente não esquecer algumas lições e tal. E eu quero ler essa passagem aqui com vocês, quero trazer ela para vocês e contar simplesmente um pouco do que aconteceu comigo e como foi passar por isso, tá? Eu tô aqui com a minha Bíblia e eu vou ler nela, tá? A minha Bíblia é a Bíblia de estudo Nova Almeida atualizada, então pode ser que em outros lugares vocês vejam essa passagem diferente, mas o importante vai ser o recado. Antes de ler essa passagem, eu quero pedir para vocês que vocês deixem aí o like, que vocês comentem aí abaixo do vídeo, depois no final, o que vocês acharam no vídeo. E que se puderem, ao final do vídeo, se puderem compartilhar também com alguém, com algum amigo, com alguém que você acha que essa mensagem também possa tocar, que vocês façam isso. O like de vocês é muito importante, dá relevância ao vídeo, ajuda com que o YouTube entregue ele para outras pessoas e ajuda na divulgação do Evangelho, ajuda nesse trabalho de evangelização que eu estou tentando fazer por aqui. Mas, depois desses pedidos, vamos lá. É, a passagem que eu quero falar aqui como eu disse, é Deuteronômio 8, a partir do versículo 2 a 3, tá? Então ela diz assim: Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. É... Gente, eu, eu me lembro perfeitamente que eu passei por um momento na minha vida em que, mesmo ainda não estudando a palavra tão a fundo, em que mesmo não conhecendo tão bem ao Senhor, eu ainda estava numa fase de descoberta, né, digamos assim. Mesmo assim, ainda assim, nessa fase, eu já tinha noção de algumas passagens, de princípios bíblicos, principalmente, né, de algumas coisas que Jesus falava, que é do conhecimento da maioria de nós. E hoje eu posso dizer que eu fico feliz em relembrar no quanto eu consegui confiar naquilo, sabe? Eh, Eu passei por uma fase em que eu já cheguei a comentar em algum outro vídeo aqui pra trás, se eu não me engano, que eu estava desempregado, estava passando certa dificuldade, e foi uma coisa assim que
foi um momento muito difícil, porque foi um momento em que eu tinha acabado de perder minha avó, e a minha avó era, assim, era um pilar, tá, era um pilar tanto da família, eu digo, sabe, como questão de sentimento, de união, era a minha avó que fazia essa junção da família, da gente poder, passar Natal junto e das pessoas terem vontade de estarem junto em certas datas comemorativas, aniversário dela e etcétera. Como aqui em casa também, por ela ser aposentada, ela tinha a pensão militar dela e tudo, então a maior parte da provisão daqui de casa vinha dela, sabe. E quando a minha avó partiu, a gente ficou, né, eu moro aqui com a minha mãe atualmente, né, então somos só eu e minha mãe na casa, mas antigamente éramos eu, minha mãe e minha avó. E a gente cuidava da minha avó, a gente fazia tudo. Minha avó durante, acho que acredito que uns 4 talvez 5 anos da minha vida, ela foi muito dependente da gente, assim, fisicamente, porque ela parou de andar e tudo. E então eu tive uma convivência, assim, foi um período muito difícil, mas um período de muito aprendizado, em que tinha que haver muita doação da gente, né, pelo cuidado dela e tudo, porque foi um período em que ela era extremamente dependente para tomar banho, para se alimentar, para tudo. Ela já estava com 90 e tantos anos, a minha avó faleceu faltando poucos dias para ela completar 101 anos, né. E, bom, onde eu quero chegar com isso é que durante um período muito grande ela foi o que era o pilar espiritual, assim, digamos, né, o que unia a família. E quando ela partiu, e também era esse pilar financeiro aqui em casa. E quando ela partiu, a gente ficou aqui em casa meio que desamparado, tanto disso, lógico, né, do pilar espiritual, mas também como desse pilar financeiro, de onde vinha a maior parte da provisão daqui. E o ponto da questão que me levou a refletir é que eu até gostaria de perguntar para vocês primeiro, antes de avançar mais um pouco nessa reflexão. Onde, onde está depositada a sua confiança? Onde que está depositada a confiança de vocês? Sabe, confiança de verdade, de que é, é, do que traz segurança para vocês na vida, do que te deixa mais tranquilo, mais calmo, do que, sabe, onde está apoiada essa confiança que traz paz e traz sossego para a sua vida? Onde está pautada a sua vida? Qual que é a tua base? Qual que é o alicerce que faz você se sentir tranquilo? Eu gosto de perguntar isso porque, claro que durante muito tempo eu, como eu disse aqui, eu fui ateu, depois fui agnóstico e tal, mas depois de ser cristão, eu pude entender realmente essa situação. Quando a minha avó partiu, eu comecei aos poucos, foi como eu pedi a Deus que Ele abrisse os meus olhos espirituais. Eu pedi muito a Deus, eu lembro disso, que Ele abrisse meus olhos para eu enxergar a verdade por trás da palavra dele. E quando a minha avó partiu, parece que Ele foi permitindo que isso acontecesse para que ao mesmo tempo eu fosse entendendo todo o mundo espiritual e fosse me fortalecendo. E foi um processo muito gradual onde eu fui me fortalecendo. Então, a minha avó partiu e eu ainda não estava tão aprofundado nos estudos, eu não estava tão próximo do Senhor, eu não conhecia, lógico que hoje ainda conheço muito pouco, ainda preciso estudar muito e é um dos meus maiores prazeres estar estudando a palavra, mas eu conhecia muito pouco. Só que o pouco que eu conhecia, o pouco que Jesus já tinha permitido de eu conhecer de Deus e da palavra dele, foi o suficiente para me sustentar e para abrir os meus olhos e me mostrar naquele momento ali de dificuldade, onde a gente se viu principalmente, né, financeiramente desamparado, que tanto a minha confiança quanto a confiança da minha mãe, a gente estava muito pautado na provisão que vinha da minha avó, no sustento que vinha dela, né. Embora eu fizesse as minhas coisas, eu tivesse ali um trabalhinho ou outro, não sei o quê, e a gente ainda tinha muito isso, a gente sempre gostou de bicho, a gente sempre teve bicho aqui em casa, então
Hoje a gente sabe como é que ração, essas coisas estão caras, isso acaba gerando um gasto, né, um pouco mais alto. E eu lembro que a gente ficava assim: "Nossa, caraca, porque quando a minha avó partir, quando a minha avó morrer e tal, a gente não sabe como é que a gente vai fazer para manter esses bichos e tudo". Então, isso aos poucos, sabe, vai revelando que foi revelando, né, onde estava a nossa confiança. E isso esse tipo de dificuldade vai revelando aos poucos onde a nossa confiança tá pautada e tá sustentada. Então quando a gente lê aqui, né, eh, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Então, às vezes, gente, Deus permite, sabe, por mais que eu não conhecesse, eu já tinha entregado, por mais que eu não tivesse o conhecimento ali, que ainda estava começando a caminhada, estava começando a conhecer o Senhor e a palavra dele, eh, esse pouquinho conhecimento já foi suficiente para me sustentar naquele momento de dificuldade, sabe. E aquilo ali foi essa dificuldade, esse deserto foi capaz de revelar onde estava a nossa segurança, onde estava a nossa confiança, onde estava a nossa paz, onde, sabe, em cima do que ela estava apoiada, que era nessa questão da finança, que era nessa questão do sustento trazido pela minha avó. E eu só pude perceber isso, eu só pude perceber esse defeito, eu só pude perceber esse erro, né, de onde está a confiança depois que eu passei pelo deserto. Então, Deus sustentou, sabe, ele mandou, foi praticamente essa passagem, ele me deu esse deserto, ele me colocou nesse deserto para me provar, para ele foi tirando aos poucos, assim, aqui em casa a gente sempre foi uma família que a gente nunca teve luxo demais, nunca teve luxo demais, mas também passamos longe das coisas nos faltarem. Eu comia muitas coisas que eu gostava, sempre tivemos sabe, uma fartura muito boa aqui em casa. Nunca tivemos luxo, mas sempre tivemos fartura. Com a partida da minha avó, isso mudou drasticamente, porque como os rendimentos foram muito afetados aqui, a gente teve que aprender. Eu falei: "Olha", eu conversei com a minha mãe e falei assim: "Vamos priorizar os bichos, porque os bichos não têm opção, não tiveram escolha de estar aqui", sabe. A maioria aqui são 3 gatos adotados, é um cachorro adotado e mais umas aves que eu crio e que eu fui ganhando dos outros e tudo. Então eu falei assim: "Os bichos não tiveram escolha, vamos cuidar deles. Agora o resto, pra gente, Deus vai prover", sabe. E eu sentia isso muito forte no meu coração. Eu falei: "Cara, o resto Deus vai prover, o resto Deus vai prover". E eu sempre falei isso com a minha mãe. Por mais que eu não tivesse conhecimento, não tivesse tão aprofundado, isso estava enraizado dentro de mim, sabe, essa confiança profunda. E você vê, tem horas que Deus permite, tem momentos em que Deus permite a gente passar por um deserto, e com isso ele foi tirando muitas coisas, sabe. Eu tive muita oportunidade de ter coisas que muitas pessoas sequer vão poder experimentar. Eu tive bicicleta cara, então eu tinha um hobby que era caro, as manutenções eram caras e não sei o quê. Então por mais que eu tivesse alguns trabalhos, que eu pudesse fazer as coisas ali e tal, eu tinha, digamos assim, que uma um padrão de vida que não condizia totalmente com o que eu tinha no meu coração, tá, digamos assim. E Deus foi retirando muitas coisas da minha vida. Deus foi retirando alguns hobbies que eu tinha, Deus foi retirando possibilidades de, digamos que, prazeres que o dinheiro poderia proporcionar, né, digamos assim. E aos poucos ele foi me colocando no deserto. Ele foi colocando a gente aqui em casa nesse deserto, ele foi colocando a gente aqui em casa nesse deserto.
E o cenário mudou tão drasticamente que eu lembro que chegou um período em que eu e minha mãe, a gente tinha na geladeira, ovos, alguns poucos ovos ali, a gente tinha uma caixa de farinha de aveia e água. Era o que a gente tinha para comer, porque a gente priorizava os bichos, então a gente ia lá, a gente comprava ração para poder manter eles, a gente comprava areia para os gatos. Então, sabe, eu passei por um momento da vida em que se eu ficasse doente, eu não tinha dinheiro para comprar uma dipirona, eu não tinha dinheiro para comprar um remédio para febre, um nada. Então, eu me vi nessa dificuldade, mas hoje de certa forma, eu me orgulho de ver que mesmo nessa dificuldade, eu olhava para aquilo e eu falava: "Cara, Deus vai prover. Deus vai prover, eu tenho certeza". Eu tinha uma convicção, isso eu lembro perfeitamente, eu tinha uma convicção muito, muito grande de que, cara, é uma fase, é uma fase, é uma fase, e como qualquer fase isso vai passar, ele tá provando a gente, mãe. Eu falei assim, eu falava com a minha mãe, eu falei assim: "Mãe, eu sei por que que isso tá acontecendo, isso tá acontecendo pra gente, assim como aqui nessa parte de Deuteronômio, isso está acontecendo para que a gente tire essa confiança, essa confiança em cima da providência da minha avó e a gente coloque a nossa confiança totalmente nele", sabe. A base era isso. Então eu sabia no fundo, eu sempre soube que Deus estava trabalhando nisso. Só que é aquele negócio, gente, você saber uma coisa não quer dizer que vai ser fácil passar por aquilo. Você sabe por que está acontecendo. Deus falava comigo, era um momento que era uma época que eu orava até mais do que hoje, sabe. Hoje eu sinto necessidade de voltar a orar com a profundidade que eu orava. Eu ficava às vezes 30, 40 minutos orando, eu fazia, leituras muito mais prolongadas e aprofundadas, meus estudos eram mais aprofundados. Não que hoje eu não estude, mas quando a gente está no deserto e a gente consegue colocar o nosso foco em Deus, a gente acelera esse processo de conhecimento, né? E era um momento para isso também. Então, eu lembro que eu estudava muito e sabe, eu devorava aquilo ali e tal. E eu tinha essa certeza, eu tinha uma certeza muito, muito grande de que aquilo ali era passageiro. Eu falei assim: "Olha, isso é para provar a gente, isso é para a gente mostrar", e assim como em Deuteronômio estava dizendo aqui nesse capítulo 8, para revelar o que tinha no nosso coração. E eu lembro quando eu começo a assimilar, né, essa mensagem que Deus me trouxe hoje e tal, com a situação que eu passava, que foi muito parecido, porque tinha momentos em que a gente falava assim: "Cara, agora a gente não sabe mais, a gente não sabe o que a gente vai fazer, e agora realmente o dinheiro acabou e tal, e a gente não tem mais de onde tirar recurso", e Deus sempre mandava o maná dele, digamos assim. Então mandava provisão por meio de pessoas que nem imaginava, primas minhas que me ajudaram muito, tias minhas que me ajudaram muito. Sabe, e sem a gente pedir, sem nada, a gente nunca gostou muito de, sabe, a gente nunca se sentiu confortável em ficar pedindo nada para os outros, a gente nunca gostou muito disso. E, claro, tem momentos que a gente tem que saber pedir ajuda para os outros, gente, tá, pelo amor de Deus. Mas, quanto a isso a gente sabia, porque eu falei com a minha mãe, falei assim: "Olha, cara, o que a gente puder fazer, vamos fazer, porque eu sei que é um momento que a gente tem que passar". É um momento que a gente tem que passar, Deus está testando a gente, Ele está testando a nossa confiança e Ele está trabalhando isso na gente para Ele colocar o nosso coração totalmente dependente dEle. É o que Ele faz nessa passagem com o povo, sabe? Com o povo dEle. Ele coloca no deserto, Ele humilha, Ele te amassa. Gente, Deus é pai. E como um pai, como um bom pai, um pai amoroso, Ele vai te disciplinar. Ele vai te disciplinar no momento certo, quando ele sentir que há necessidade de te disciplinar, quando ele sentir que o teu coração está criando falsos ídolos ou está criando uma confiança em cima de algo que não deveria, sabe, uma confiança em cima de algo que pode tomar o lugar dele, ele vai te trazer disciplina de alguma forma para aquilo ali. Se você entregou a tua vida para ele, se você entrega os teus caminhos ao Senhor, ele em qualquer momento que você possa estar com esse risco de criar um ídolo ou de criar uma confiança maior em algo que não seja nele, ele vai te trazer disciplina de alguma forma. E na minha vida, eu gosto de trazer sempre, sabe, exemplos que eu passo.
porque são as coisas que a gente mais tem propriedade para falar. E na minha vida foi assim, às vezes, a gente não percebia, sabe, mas a gente confiava muito mais, a confiança era muito mais na minha avó e na provisão que ela podia trazer do que no Senhor. Na época eu nem entendia, né, o que era essa questão de confiança em Deus e tal, e depois eu fui entendendo e eu entendi por que que ele fez isso, entendi por que que ele trabalhou desse jeito. E isso foi muito importante. Então, o que que eu quero dizer para vocês aqui? Eu quero perguntar onde está a confiança de vocês, sabe? Tem muitas vezes que a gente tá colocando confiança em outras coisas que não são nele. Então, será que de repente você não está colocando confiança demais em, sei lá, um emprego, um trabalho? Será que Deus não, se você de repente está em silêncio, você está passando por um deserto. Se você está passando por um deserto, se você está passando por alguma dificuldade, se você está sentindo Deus em silêncio com você, se você tá sentindo que às vezes Deus te abandonou, tipo, nossa, parece que, sabe, tudo tá dando errado, parece que tá tudo quebrando, parece que eu tô sendo exposto a um deserto e que eu não ouço Deus. Sabe que, em primeiro lugar, o deserto não é um lugar de permanência e de estadia, mas é um lugar de transformação, sabe? É simplesmente impossível alguém passar por algum deserto e voltar ao mesmo. Não tem como. Se você tem Deus, você passa pelo deserto e você volta fortificado. Você volta muito fortalecido, você volta totalmente transformado pela palavra. Aqui diz, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Então, quem tem a palavra do Senhor passa pelo deserto e volta transformado. E quem não tem a palavra do Senhor passa pelo deserto e padece e morre, ou espiritualmente, ou até mesmo fisicamente. Quantas pessoas a gente vê que passam por situações difíceis, mas não conhecem o Senhor e acabam, sei lá, ceifando a própria vida, né? A gente vê tantos casos por aí. Então, se você está passando por um deserto, pensa nisso. Será que não tem alguma coisa em que você está colocando confiança demais, em que você tá se apoiando demais, e que isso possa ter se tornado um ídolo na sua vida e você não está nem percebendo? Será que você não está confiando mais em alguma provisão que está na sua vida ou que vem de alguém e que você está colocando isso, ou essa pessoa, ou essa situação, qualquer coisa que possa ser acima de Deus? E, gente, isso pode ser um trabalho, de repente você está num lugar em que tudo parece estar dando errado, em que você parece não estar escutando mais a voz de Deus, parece que a fonte secou, parece que você não consegue mais orar, que você perdeu a conexão. Então isso é uma situação de deserto, quando você às vezes se sente afastado, você olha, pô, caraca, eu tô no deserto, eu preciso me aproximar e tal, tô sentindo minha vida estéril espiritualmente. Então, de repente você tá nesse trabalho, você, sei lá, se você tá sentindo vontade de sair desse trabalho, mas você não está conseguindo confiar no Senhor e dar um passo à frente para procurar uma outra coisa. De repente é um relacionamento, você acha que, se eu terminar esse relacionamento aqui, se eu terminar com essa pessoa, se eu me separar, esse namoro, seja lá o que for, eu não vou conseguir mais nada e tal. Então, de repente você pode estar usando essa pessoa de muleta, você pode estar confiando mais a tua vida, a tua paz e, sabe, o teu sucesso, a tua sensação de bem-estar mais nessa pessoa do que estar na companhia de Deus, do que estar confiando no que Ele tem pela frente. De repente, não que essa pessoa seja ruim, mas Ele quer um relacionamento melhor ainda do que esse. Deus não quer o que é bom, Ele quer o que é excelente, Ele quer o que é extraordinário, Ele quer o que é ótimo. É isso que a gente tem que entender. De repente você está num lugar em que a gente estava aqui em casa num lugar como esse, a gente estava numa condição boa, né? Antes da minha avó falecer, tinha bastante coisa para comer, eu tinha 2 bicicletas, eu pedalava com amigos, eu jogava bola, eu treinava na academia, sabe, eu tinha tanta coisa. E Deus foi tirando cada coisa. Deus foi tirando as bicicletas, Deus tirou a possibilidade de eu treinar por conta da dificuldade financeira, então eu não tinha dinheiro para ir na academia, eu não tinha dinheiro para comprar coisa para casa.
E, consequentemente, a gente vai se afastando de muita coisa e Deus vai tirando e vai tirando. E você tem hora que você acha que você vai, cara, eu vou passar fome, o que que vai acontecer? Mas ele nunca, 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 nunca deixou de sustentar. A gente passou dificuldade, a gente passou vontade de comer as coisas, a gente passou algumas vontades. De repente a gente queria poder comer um pouco a mais e a gente não podia porque a gente tinha que racionar. Mas faltar nunca faltou. Deus sempre sustentou. Ele sempre mandou a provisão. Tudo, sempre o necessário, o essencial, o fundamental para manter a gente ali de pé, ele nunca deixou de mandar. Então, presta atenção. Olha bem onde tá a tua confiança. Olha bem onde vocês estão se apoiando, onde está a confiança de vocês. Se de repente é o sustento de um trabalho, vocês estão com medo daquilo ali, de repente esse trabalho está te afastando de Deus, essa situação, esse relacionamento, ou uma amizade. Ai, como é que eu vou ficar sem um amigo meu tal? Ai, como é que eu vou ficar se eu sair da casa dos meus pais? Às vezes é uma pessoa que está com muita vontade de sair da casa dos pais, mas está com medo de ficar fora. Gente, se é de Deus, se você tem orado, se você tem sentido vontade de repente, isso eu não sei, tá me vindo no coração aqui agora de falar isso, de repente pode ser que atinja alguém aí. Mas se você é uma pessoa que você tá com vontade de sair da casa dos seus pais e, sei lá, vocês tá tendo alguma briga, alguma contenda, ou simplesmente você tá sentindo essa necessidade de crescimento, pode estar tudo bem, mas você tá se sentindo incomodado para sair desse lugar, desse trabalho, dessa casa, da casa dos seus pais, desse relacionamento, eu não sei. Se você tá se sentindo vontade de sair desse lugar e você tá com medo de dar esse passo à frente, presta atenção nisso que a gente leu hoje. Porque se você está sentindo esse incômodo, muito provavelmente, se você está orando, se você tem a sua rotina espiritual, a sua conversa, sabe, com Deus, tudo certinho, pode ser muito que Deus esteja colocando isso no seu coração. Pode ser que Ele esteja pedindo essa mudança para você. E se essa mudança vai ser benéfica ou não, isso vai te fazer crescer de alguma forma e tal. Pode ser que o que Ele esteja querendo provar é: olha, a mudança em si não importa tanto. O que importa é o passo que eu quero, que eu tô te pedindo. Muitas vezes, gente, Deus às vezes pede uma coisa pra gente e essa coisa pode não ser definitiva. Então, de repente, ele pede pra você, sei lá, assim como aqui ele pediu pro povo o povo foi conduzido ao deserto, né? Ou seja, o povo foi conduzido a sair do Egito, onde, querendo ou não, tinha comida, era uma terra de muita provisão. As pessoas estavam sendo escravizadas pela própria provisão, né? Então, de repente, Deus está querendo te tirar dessa escravidão, dessa dependência emocional, dessa dependência financeira, para te colocar num lugar de confiança nele. Então, pode até ser que seja uma mudança que não seja uma mudança definitiva, mas que vai provar que você confia nele ao ponto de dar um passo de fé e sair dali. Pode ser que você volte ali, mas depois isso te amadureça e depois você tome um outro rumo, ou que novos rumos, sabe? Sempre que você abre uma porta, ou baseado na confiança e na fé em Deus, outras portas depois disso são abertas. Então, não fica se prendendo a se algo é definitivo ou não. De repente, Deus só está querendo esse passo de fé, só está querendo mudar no teu coração a questão do teu apoio, da tua muleta, sabe? Ele quer tirar a muleta de você, ele quer te fazer forte, independente de pessoas. E dependente só dele. Dependente só dele. Ele quer te tornar independente de laços emocionais, de laços, sabe, de qualquer coisa para confiar só nele. Às vezes é isso que ele está te pedindo, é por isso que ele está te colocando no deserto. Então, se você está se sentindo no deserto, se você está se sentindo que está sendo moído, ele vai fazer. Deuteronômio aqui é a maior prova disso. Eu vou ler de novo aqui mais uma vez. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor.
Então é isso. Muitas vezes o Senhor permite, Deus permite que a gente passe fome, Deus permite que a gente passe necessidades, Ele vai moer a gente. O melhor azeite só sai quando a azeitona é moída ali, sabe. O vinho, o bom vinho só sai quando a uva é moída. A farinha que vai fazer o pão só é só é feita quando o trigo é moído. Você só obtém ela quando o trigo é moído. Então você no processo, gente, é isso. No processo você vai passar pelo deserto. O deserto é um tempo em que Deus vai te moer para tirar de você tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que atrapalha você de ter plena confiança nele, confiar única e exclusivamente nele e na provisão dele. Deus vai usar o tempo de deserto para tirar tudo na sua vida que te atrapalha a ter a confiança plena, única e exclusiva nele. Essa é a mensagem. Então, se você está passando por esse deserto, confia no Senhor, confia nele, confia no processo e enxerga o deserto como uma oportunidade de transformação. Você vai passar. O deserto é um processo de passagem, você vai passar por isso. Não lute contra. Se entregue ao processo. Como você se entrega ao processo? Se alimentando da palavra. Não só de pão, não só de comida, não só de relacionamento com outras pessoas, não só do dinheiro que vem do seu trabalho. Você vai se alimentar da palavra. O deserto é um momento para você se alimentar da palavra, em que Deus pode te deixar passar fome, passar uma certa necessidade, mas que Ele mesmo vai te prover o maná. O que é o maná? O maná é aquilo que nem mesmo o povo entende, mas que está alimentando. Então, muitas vezes você não vai entender nem de onde vem aquela provisão, você não vai acreditar naquela provisão. Mas é aí que a tua fé vai estar sendo exercitada. Então, essa é a mensagem do vídeo de hoje. Eu quero que vocês reflitam e que vocês coloquem aí embaixo nos comentários se você já passou por um deserto. E a gente não passa pelo deserto uma vez só na nossa vida, a gente pode passar mais de uma vez, pode passar várias vezes, depende do processo, depende do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, comentem aí embaixo, se vocês puderem. Quais os desertos vocês já passaram, se vocês ainda estão passando por esse momento. É difícil, mas eu te garanto que com confiança aqui nele, na palavra, isso vai passar. Isso vai passar. Então, é isso. Comentem aí embaixo, deixem o like de vocês, se vocês puderem, isso ajuda muito na relevância do vídeo, como eu já disse, e para que o vídeo possa ser entregue também para outras pessoas. E confiem no Senhor. Confiem no Senhor de todo o coração de vocês. E Ele sempre vai prover o necessário para vocês. Sempre. Muito obrigado mais uma vez por me acompanharem, por permitir que eu esteja aí na casa de vocês, né? Querendo ou não. A gente tá em comunhão, né? Graças ao Senhor. E é isso. Obrigado pela companhia também. Até aqui. Até a próxima, gente. Valeu.